Olá, diretores de escola, vice-diretores, professores coordenadores, supervisores de ensino e os professores coordenadores do acompanhamento formativo. Essa é um breve vídeo, na realidade, esse será um breve vídeo sobre alguns pontos da reunião de nível 3 que vai acontecer nas escolas agora no mês de agosto. Então, eu vou passar com vocês os slides que as escolas deverão preencher para entregar para o supervisor de ensino e falar um pouquinho das datas com vocês e o que contém cada slide desse. Então, eu vou começar falando um pouquinho dos slides e aí a gente vai complementando e colocando as datas que vocês têm que enviar para a supervisão de ensino. Então, a reunião de nível 3, os slides, né, dessa nossa próxima reunião, não houve tanta alteração nos slides. Então, muitos dos slides que já haviam sido preenchidos na outra N3 serão aproveitados aqui para a próxima reunião. O arquivo foi no boletim para vocês, com o modelinho que explica cada slide, então tem todo o passo a passo lá também, junto no boletim que foi enviado para as escolas. Então vamos olhar aqui, esse primeiro slide não mudou nada, vocês vão escrever o nome da escola, vão colocar aqui a data que foi realizada a reunião de nível 3, a plataforma que foi utilizada, se foi Meet, Teams, enfim, a plataforma que vocês usaram, se foi à distância, né, e se foi presencial, coloquem aqui que foi presencial. E o número de participantes da reunião. Então esse primeiro slide não mudou absolutamente nada em relação aos slides da outra reunião de nível 3. O slide número 2 não é para escrever nada, ele só está passando que o próximo passo aqui é o painel de metas. Nesse slide vocês também já têm preenchido, é só copiar da reunião de nível 3 anterior, colocando o resultado e as metas da escola de vocês. Slide 4 também não preenche, é só para indicar que agora, no próximo slide, que é o número 5, vocês vão colocar o status do plano de melhoria da escola. Então, esse daqui, vocês vão na sede e vocês vão pegar como é que está o status desse plano, desse jeito que está aqui, tá bom? Então, vocês vão... Esse também já foi feito na outra reunião de N3, então é tranquilo pegar esses dados na sede e não esquecer de colocar a data base, porque vai chegar para o supervisor de vocês esse PPT, e pode ser que no dia seguinte que vocês mandaram, esse status mude do plano de melhoria de vocês, porque as ações estão correndo na escola. Então, muitas ações podem ter sido finalizadas, outras iniciadas, então é muito dinâmico esse status. Então, por isso que é importante que vocês coloquem aqui a data base, tá bom? Qualquer dúvida com relação ainda a esses slides, a gente tem aqui no canal da Diretoria de Ensino um vídeo que eu, Dani e Regina fizemos, falando sobre o método de melhoria. Então, tem bastante coisa que explica para quem ainda não conhece o método, tá bom? O próximo slide é só para lembrar os tipos de ação que a gente pode propor, né? Quando o plano de melhoria já foi homologado pelas dirigentes, já passou pelo supervisor e o plano de melhoria está rodando na escola. Então, depois que ele já está posto, homologado no sistema, quais são as ações que eu ainda posso inserir nesse plano? Posso colocar ações complementares, né? Essa ação vocês podem colocar a qualquer momento, tá? Não precisa esperar as reuniões de nível 3. Qualquer período que vocês identificarem uma fragilidade no plano, em cima de um problema que já existe, que já foi identificado por vocês, em cima de uma causa raiz já levantada, vocês podem propor uma ação complementar a essa, tá bom? Então, mas já tem que ter a causa raiz cadastrada, né? E o problema identificado no sistema. Então, vocês vão complementar algo que tem lá. Uma ação que vocês colocaram que hoje, se vocês olhando para esta ação hoje, percebem que se vocês colocarem algo a mais nessa ação, vai potencializar ou de fato ela vai acontecer da melhor forma, aí vocês colocam uma ação complementar. É uma ação mais fácil de colocar porque você não precisa cadastrar uma causa raiz nova e nem cadastrar um problema novo na sede. Você vai fazer um complemento de uma ação que tem. Uma ação corretiva pode ser colocada sempre nessas datas que acontecem, que antecedem, nesse meio tempo que acontecem essas reuniões de nível 3 na escola. Então, as ações corretivas, né, a metodologia prevê, né,
a inserção de ação corretiva quando a gente identifica algum desvio que o sinalizador mostrou para a gente. Quem já está há mais tempo lembra que tinha os sinalizadores todo final de bimestre. A gente entrava, a gente via se tinha desvio negativo ou desvio positivo, e isso ajudava muita gente a planejar as próximas ações. Desta vez, na outra reunião de nível que já tivemos esse ano, de nível 3, não tinha os sinalizadores. Agora também não tem. Mas, para ajudar na ação corretiva, eu vou mostrar para vocês qual é a forma que vocês poderiam verificar os indicativos, não sinalizadores, mas indicativos para que vocês consigam propor ações corretivas. Então, a ação corretiva é algo que não estava no plano de vocês, não era não estava na sede cadastrada uma causa raiz para isso, e agora vocês identificaram aquele problema que está ali evidenciado pelo indicativo, então o problema apareceu, não estava cadastrado no plano de vocês, não tinha essa causa raiz cadastrada no sistema para vocês, então vocês vão ter que fazer todo aquele estudo dos porquês, cadastrar nova causa raiz para poder propor uma ação corretiva, tá bom? Então quem ainda tiver dúvidas sobre ação complementar, ação corretiva, também tem os manuais e tem também o vídeo que eu falei para vocês que está no canal, tá bom? Então, essa ausência de sinalizador, que não tem mais no sistema, que era muito fácil para a gente identificar, né? Como que a gente faz então agora, já que não existe esses sinalizadores lá, como que eu faço para verificar se eu preciso propor uma ação complementar ou se eu preciso propor uma ação corretiva, ou se até mesmo não preciso propor ação alguma, tá bom? Então vamos ver aqui o próximo slide. Então vocês vão acompanhando os resultados de todos os resultados, das análises educacionais aí da escola de vocês, das ações que vocês já propuseram no plano de melhoria, se elas estão caminhando ou se não, né. Como que seriam esses indicativos de resultado? Eu vou abrir aqui, não está nesse slide, esse slide que eu estou mostrando para vocês, é o slide que vocês vão preencher da N3. Eu vou pegar agora aqui um outro, para a gente ver quais são os indicativos que podem ajudar vocês a verificar se vocês precisam propor ações corretivas ou ações complementares. Eu vou projetar aqui para ficar grande, para vocês enxergarem melhor. A secretaria sinalizou para a gente, na nossa reunião que nós tivemos, para discutir esses PPTs, né, na idade para eles mostrarem para a equipe aqui da diretoria os PPTs para a reunião de N3, foram apontados alguns indicativos, só que eles não se esgotam aqui. A escola tem vários indicativos aí para poder fazer essa análise. Então, no momento que vocês forem fazer a discussão do plano de melhoria, o que, que vocês podem levar em consideração? Os resultados da avaliação da aprendizagem em processo do primeiro bimestre. Em que sentido? Olhar para ela, né, qual foi a porcentagem de alunos que realizaram esta avaliação, qual é a porcentagem que está muito abaixo, baixo, médio ou alto de acertos nessa avaliação. Posso comparar esses resultados dessa primeira app com os resultados da avaliação de entrada da D. Também olho a porcentagem de acerto de alunos, vejo em que nível eles estão ali, e por essas duas tabelas eu já posso fazer um comparativo. Esse é um dos indicativos, tá bom? Que foram colocados. Então, por exemplo, na avaliação de entrada, 68% dos alunos do nono ano realizaram a avaliação de língua portuguesa. Já na primeira app, esse percentual caiu para 41%. Isso indica o que para a gente, tá? Aqui em matemática, na de entrada, 67, e depois aqui na primeira, 38. O que, que isso indica? Então, levando em consideração língua portuguesa e matemática, só por esses dois indicativos, qual ponto eu devo pensar com mais atenção? Qual dos dois pontos? Língua portuguesa e matemática. Então, é esse tipo de análise que a escola vai ter que fazer com relação aos indicativos. O que mais pode ajudar? Os resultados das avaliações bimestrais, realizada pelos próprios professores. Então, aqui eu tenho as notas dos alunos, a quantidade de alunos que tem de língua portuguesa e matemática, por exemplo, do nono ano. 3 alunos tiraram 10 em língua portuguesa. Mas vejam, só 41% deles fez a app, né, então ele está indo bem aqui. Como é que está aqui? Como é que foi? Está muito baixo aqui, né, a quantidade de alunos no muito baixo está muito alta ainda, né. Como é que isso está sendo visto lá na minha escola? E também pelas atividades realizadas lá
pelos alunos no centro de mídias na sede, tá bom? Então você pode olhar o percentual de entrega. Então aqui são alguns indicativos que ajudam a escola, além, claro, vocês fizeram agora o fechamento de bimestre, fizeram o conselho, sabe quais são as habilidades essenciais que os alunos precisam desenvolver, sabem quais são os alunos que não entregaram, não fizeram atividade, quais estão precisando de um ponto maior de atenção. Esses aqui são só alguns indicativos que podem ajudá-los na escola a fazer essa análise do plano de melhoria de vocês, tá bom? Então, isso pode ser usado para os anos iniciais, finais e ensino médio, tá? Para ajudá-los na, na, na elaboração e no preenchimento dos slides do PPT da reunião de nível 3. Então, depois desse slide aqui, do status do plano de melhoria, o sexto não precisa escrever nada, nem o 7, porque só está lembrando que são ações corretivas e ações complementares e como a escola pode trabalhar essa questão dos indicativos e não sinalizadores, como a gente tinha no passado. Aí o oitavo já sim. Aí você, sua escola, tem, por exemplo, anos iniciais, e você identificou por meio, né, lá na reunião, discutindo com os pares de vocês identificaram que precisa de uma ação complementar. Vocês vão inserir uma ação complementar aqui no plano de melhoria. Então, vocês vêm nesse slide aqui, nos anos iniciais, e coloquem um X aqui na ação complementar. Ah, mas não foi ação complementar, foi uma ação corretiva, onde eu tive que cadastrar nova causa raiz, cadastrar o problema, fazer o estudo dos porquês. Eu venho aqui e coloco um X nas ações corretivas. E assim eu faço para os anos iniciais, finais e médio para quem tem todos os segmentos, tá bom? O slide número 9, ele já vem o seguinte: você preencheu naquela, por exemplo, escola que tem anos iniciais. Preencheu naquele slide anterior, tá bom? Que colocou ali uma ação corretiva, né? E aí, o que que a escola vai fazer? Ela colocou um X ali na tabela, né? Na coluna da direita lá, que ela colocou uma ação corretiva. E aí ela tem que indicar aqui quais foram as evidências ou os resultados que não foram satisfatórios, né? Para que vocês identificassem aquilo como um problema. Então, por exemplo, vocês, por meio dos indicativos que a gente acabou de ver lá em cima, identificou que os alunos estão com um percentual muito baixo de acerto nas questões da avaliação de entrada, né, nas notas dos estudantes, tanto na AP quanto nas notas do bimestre. Então, qual foi o indicativo que fez com que vocês pensassem nesse novo problema, tá? Para poder propor uma ação corretiva. E você vem aqui e descreve, por exemplo, nota dos estudantes do primeiro e segundo bimestre, por meio de um comparativo das notas do primeiro e do segundo. Com a realização dos resultados da AP, a escola percebeu que ali tem um problema que precisa ser inserido no plano de melhoria. Então, aqui você vai colocar as evidências dos resultados não satisfatórios para que você coloque aquela ação corretiva. No slide 10, vocês vão escrever de forma breve, né? Para cada indicativo que você selecionou naquele slide anterior, as evidências e resultados não satisfatórios. Então, por exemplo, se aqui foi as notas dos estudantes do primeiro e segundo bimestre do nono ano foram muito baixas. Então, aqui você vem, aqui nesse slide é que você faz essa descrição. As notas dos alunos do primeiro e segundo bimestre do nono ano eram de tantos por cento de acerto e foram para tanto. Então, houve um decréscimo no percentual de acertos. Enfim, vocês vão descrever aqui, né, esse indicativo, de como foi a análise desse indicativo para colocar ali no plano de melhoria de vocês. Então, vocês fizeram análise dos indicativos, viram que houve a necessidade de colocar uma ação corretiva no plano, cadastrou lá na sede a causa raiz, cadastrou o problema, tudo bonitinho, vocês vão escrever aqui no plano de melhoria, né? Vai descrever o problema dos anos iniciais inserido no plano de melhoria, tá? Então, vocês descrevem o nome lá, então, problema baixo desempenho em matemática, que foi identificado, por exemplo, né? Descrição da causa raiz, aí vai colocar aqui como foi que vocês cadastraram o nome daquela causa raiz no sistema e a descrição da ação que foi inserida no plano de melhoria, tá bom?
Tudo jeitinho. Aqui é cópia do que vocês inseriram lá na sede dessa ação corretiva que vocês estão propondo. Continuando. Aí aqui volta para quem tem anos finais, vai preencher toda essa sequência de slides de novo, né? Assinalar com um X, descrever de forma clara, breve e objetiva e colocar a descrição aqui do problema, da causa raiz e da ação para os anos finais. E quem tem ensino médio, da mesma forma. Então, quem tem os 3 segmentos, se for propor ações corretivas para os 3 segmentos, vai preencher essa sequência de slides. Aí o slide 18 é uma ação destaque. Vocês vão colocar aqui uma ação que tenha tido um impacto ou uma ação que a escola acredita que gerou um bom resultado na escola entre as demais ações propostas no plano de melhoria. Então, você na sua escola tem uma ação que você tinha colocado no seu plano, que foi muito legal, que conseguiu um resultado bacana, você vem e preenche aqui o nome do problema, se era baixo desempenho em matemática, baixo desempenho em língua portuguesa, ou fluxo, e aí fluxo, se era reprovação por nota, falta, abandono, enfim, coloca o nome da causa raiz, aqui é a cópia do plano de melhoria de vocês, tá bom? Então aqui é para ação destaque. Aí vocês vão colocar o nome da ação, que é essa ação que impactou na escola, e uma breve descrição de como ela foi realizada para que houvesse esse impacto ali na escola. Então, slide 18 e 19, 17, 18, 19, 18 e 19 é para ação destaque, tá bom? E aí o 20, vocês colocam algumas evidências e resultados dessa ação. Vocês podem colocar índices, por exemplo, evidências de índices que melhoraram das avaliações, podem colocar alguns registros aqui com fotos, se vocês quiserem. Aqui vocês vão evidenciar o resultado dessa ação no slide 20. Slide 21 não preenche, é só para dizer que a gente já está indo para o encerramento da reunião. Esse slide número 22, pessoal, é uma devolutiva da diretoria frente às demandas que foram levantadas por vocês. Sempre, e daqui a pouco o próximo slide vai falar sobre isso, vocês colocam nas reuniões de nível 3 demandas que podem ser encaminhadas para a diretoria e que, se a diretoria não tem como resolver essas demandas, são encaminhadas para a secretaria. Então, muitas das demandas que vocês enviaram foram submetidas, foram colocadas nas reuniões de nível 2 aqui na diretoria e foram para a reunião de nível 1 com a dirigente. E já vieram algumas respostas das demandas levantadas pelas escolas. Então, no PPT que vocês receberam para preencher, esse slide aqui vai ter um link, tá bom? Onde vocês vão clicar nesse link e dentro dele vai ter um compilado de respostas. E pode ser que a resposta da demanda que vocês enviaram esteja ali naquele rol, né, do compilado de respostas que foram enviadas, tá bom? Então, esse aqui é um slide devolutiva da DE. Não, vocês não preenchem. O slide 23, aí vocês fizeram a reunião, concluiu, né, que precisa propor uma ação corretiva ou complementar, ou que não precisa pôr. Vocês vão colocar aqui o que vocês precisam de apoio da diretoria de ensino. Então, seriam demandas que a escola não consegue resolver e que vocês acreditam que a diretoria de ensino poderia auxiliá-los na resolução dessas demandas que aparecem na escola. Então, aqui vocês colocam essas demandas, tá bom? Demandas que são para a diretoria, a gente já filtra por aqui e já tenta resolver. Demandas que a diretoria não consegue, a gente manda para a reunião de nível 1, quando a dirigente participa da reunião. E aí o slide 24 é o painel gestão à vista. Coloca uma imagem do painel de vocês atualizado, nome da escola e o link aqui de acesso do painel de vocês, tá bom? O slide 25, aqui é evidências da reunião de nível, coloca o nome da escola. Se vocês estão fazendo aí a reunião via Teams, dá um print de Teams ou Meet, dá um print da tela que a reunião está sendo realizada. Né? Se fez presencialmente, coloca um registro aqui da reunião, tá bom? Da evidência da reunião. E aqui aquele slide final que vocês podem colocar uma imagem e uma frase de encerramento, tá bom? Então, os slides vocês viram que não tem nada de novo, né? A única parte diferente é que a gente não tem mais os sinalizadores
para a gente poder propor as ações corretivas ou complementares. Então, a gente não tem mais aquele sinalizador que era muito fácil da gente identificar no sistema se tinha tido um desvio positivo ou negativo. Né? Então, agora o que que a gente tem? A gente tem a análise dos indicativos da escola. Então, a gente pega todos os dados da escola, faz uma análise e verifica se há necessidade de propor ações complementares ou corretivas. Então, agora vamos às datas, tá bom? A escola tem para fazer a reunião de nível 3 de 2 a 13 de agosto. Então, de 2 a 13 de agosto é a data que vocês têm para fazer essa reunião de nível 3. Por favor, entre em contato com o supervisor de ensino da escola de vocês. Tentem agendar essa reunião com eles. É importante que, se ele puder participar, que ele participe dessa reunião com vocês. Isso ajuda e facilita bastante. Alinhem com ele o dia que vocês farão essa reunião, né, na escola, seja via Teams, seja a maneira como a escola organizar, mas comunique o seu supervisor de ensino a respeito dessa data. Então, de 2 a 13 de agosto, para vocês fazerem essa reunião de nível 3 na escola. Quando é que vocês têm que enviar para o supervisor de ensino esses slides da reunião que vocês realizaram de nível 3, tá bom? Então, esse PPT vocês têm que enviar para o seu supervisor de ensino até o dia 18 de agosto, tá bom? Essa é uma data limite porque a gente precisa organizar com os slides de vocês o compilado da DE toda, de todas as nossas escolas, para fazer a nossa reunião de nível 2, para poder alinhar e preparar os slides para a dirigente fazer a reunião de nível 1, tá bom? Então é importante que vocês, até o dia 18, combinem também com o seu supervisor de ensino qual é a melhor maneira que ele quer que vocês enviem esses slides, se é no e-mail dele, tá bom? Então entre em contato com o seu supervisor de ensino para combinar a data e como será o envio desse PPT, né, para a reunião de nível 3, tá bom? Então, até dia 18 para vocês enviarem, para a gente fazer o nosso compilado aqui na diretoria de ensino. E as ações que vocês também têm que inserir no sistema, porque se vocês propuserem, sejam elas ações corretivas ou ações complementares, elas devem ser inseridas no sistema. Então, assim que vocês identificarem, fez essa reunião de nível 3 nessas datas, enviou para o supervisor de ensino, ele está ciente de que vocês propuseram ações corretivas ou ações complementares, ele sabe que vai ter que fazer a validação disso na sede. Então, vocês já vão até a sede, né, nesse mesmo momento que vocês estão preparando os slides e mandando para o supervisor, que é até o dia 18, já vão na sede, cadastrem essas ações. Se for ação complementar, é só cadastrar a ação, vinculada a um problema que já existe cadastrado e vinculada já a uma causa raiz que está vinculada. Agora, se for uma ação corretiva, vocês terão que fazer todo aquele trabalho dos porquês e cadastrar um novo problema, cadastrar uma nova causa raiz e aí cadastrar a ação. E para que isso aconteça, tem sempre aquele fluxo. Vocês cadastram na sede, o supervisor valida para poder a dirigente homologar. Então, aqui vai outro ponto de atenção. Conversem com o supervisor de vocês. Vocês já vão inserir direto no sistema e vão pedir para que o supervisor de ensino valide a ação de vocês no sistema? Ou, não, eu prefiro que o supervisor veja a minha planilha em Excel, como sempre é feito, eu combino com ele, envio a planilha com a ação corretiva ou a ação complementar, com todos esses dados, para ele analisar isso, validar e depois eu já digito correto no sistema, tá bom? Então, entre em contato com o supervisor de vocês para que essas ações já fiquem. Então, tentem cadastrar o mais rápido possível quando vocês identificarem que há necessidade de cadastrar uma ação corretiva ou uma ação complementar ao enviar para o seu supervisor, porque os prazos no sistema fecham, tá bom? Então, qualquer dúvida, a gente está aqui na diretoria à disposição, né? Eu sou um facilitador, o Ayrton é o gestor, a supervisora é a Leila, temos a Dani que nos ajuda muito aqui também no MMR, tem a Regina, então vocês podem entrar em contato conosco e principalmente o supervisor da escola de vocês para auxiliá-los e participar dessa reunião de nível 3 aí junto com vocês na escola. Então, desejo a todos uma ótima reunião de nível 3 e qualquer dúvida, entre em contato com o seu supervisor de ensino
ou com aqui na diretoria de ensino. Abraço, boa reunião.